Olá, bom dia, a paz do Senhor seja com todos e convido você para abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 3 e vamos pedir que o Espírito Santo nos dê a orientação para compreendermos os planos de Deus para a nossa vida. No capítulo 3 de Gênesis, estou aqui com a minha Bíblia, nós vemos aqui um capítulo com uma história triste, que foi a queda do homem. Porém, nós encontramos lá no verso 9, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Nós vemos aqui Deus procurando o homem. O homem pecou, mas Deus o procurou. No mesmo capítulo, nós voltamos agora os nossos olhos para a palavra de Deus, e nós vamos encontrar aqui que Deus fez vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. E de peles foi de animal, né? E isso já representando eles vestidos com aquela pele de animal, já levando a memória do sacrifício de Jesus, que Jesus aqui nos reveste, que o sangue de Jesus aqui nos purifica de todo o pecado. Então nós passamos para o verso 4, para o capítulo 4, e nós vamos encontrar agora eles, fora do jardim do Éden, eles tiveram 2 filhos. E nos diz a palavra, que eles tiveram um filho, o primogênito, chamado Caim, e o mais novo, chamado Abel. Abel pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. E no verso 3, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Sim, Caim trouxe uma oferta ao Senhor. E aí começa problemas espirituais, um estresse espiritual. A orientação divina era que o sacrifício deveria ser de um cordeiro, para que na mente deles já ficasse a ideia do Redentor Jesus que estava por vir, que seria o grande sacrifício. Mas veja bem, Caim escolheu levar os frutos da terra e oferecer em sacrifício. Porém, Abel nos diz, o verso 4, que Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Olha que maravilha, olha, veja aqui. Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura. Das primícias. O primeiro Deus, ele atendeu a orientação divina. E nos diz, nesse mesmo verso, que agradou-se o Senhor de Abel. Amém? Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Veja, primeiro Deus se agradou do ofertante, de Abel, da obediência dele, do temor dele. E depois o Senhor se agradou da sua oferta. Por quê? Porque a oferta, meus queridos, é o resultado das nossas intenções. Primeiro temer a Deus, primeiro amar o Senhor, primeiro buscar o Senhor. O Senhor deve ser o quê? O primeiro no nosso tempo, o primeiro nas nossas ocupações. Foi isso que aconteceu com Abel. Primícias, primeiro. Então, quando Deus é o primeiro, consequentemente, a minha oferta também será a melhor e o Senhor também se agradará da oferta. Continuando aqui a palavra de Deus, nos diz que, porém, a oferta de Caim, Deus, veja bem, vou ler como está escrito: ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Então o Senhor não se agradou primeiro de Caim, da posição dele, certo? Da maneira como ele estava se apresentando diante do Senhor, o primeiro eu, o desejo dele de fazer a oferta dele do jeito que ele queria e não como o Senhor pediu. E, consequentemente, o Senhor também não se agradou da sua oferta. Bem, mas aí, mais uma vez, nós vemos Deus procurando o homem.
Caim errou, Caim desobedeceu, ofereceu um sacrifício que não foi agradável, mas Deus procurou Caim, meus queridos. Deus procurou Caim. Então lhe disse o Senhor, olha o que está escrito. Vamos voltar para a palavra de Deus. Por que andas irado? E por que decaiu o teu semblante? Porque ele ficou irado, ele ficou chateado, porque ele viu que Deus não se agradou, não aceitou a sua oferta. E Deus então procura-o e pergunta. E então o Senhor Deus diz aqui no verso 7, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Ora, se procederes bem, ali houve uma oportunidade de arrependimento. Se você aceitar, se você se arrepender, você terá perdão. Se procederes bem, diz o Senhor, não é certo que serás aceito? Se ele se arrependesse da sua atitude, Deus o perdoaria e Deus então o aceitaria, meus queridos. Mas, todavia, se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta e o seu desejo será contra ti. E o que aconteceu? Exatamente, Caim procedeu errado, o Senhor fala com ele, dá oportunidade, o Senhor o procura e ele prefere permanecer procedendo mal, alimentando o desejo, alimentando a ira, porque ele ficou com muito ódio também do seu irmão Abel. E então, meus queridos, quando a gente alimenta pensamentos maus, consequentemente, as ações vêm atrás. Foi isso que aconteceu. Ele então planeja assassinar o seu irmão. E então, houve o primeiro homicídio. Caim matou o seu irmão Abel. E agora, Caim se torna um homem fugitivo. Ele mesmo nos diz, o verso 14, na palavra de Deus, ele diz, eis que hoje me lanças da face da terra, da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Olha, meus amados, meus queridos, o que acontece quando a pessoa foge da presença de Deus. É isso que aconteceu com Caim. A história de Caim demonstra que não há descanso quando a gente se rebela contra os mandamentos de Deus, quando a gente não confia no Senhor, mas confia no nosso próprio julgamento, nos nossos próprios desejos, querendo servir uma religião de obras de acordo com a minha vontade. E não é isso que o Senhor nos ensina. Sabe, Caim desconsiderou as orientações divinas. A sua religião é a religião de obras humanas. Porém, Abel teve paz até a morte. Abel morreu, seu irmão o matou, mas ele estava em paz com o Senhor, porque ele estava confiante no Deus da vida, no Deus que o criou. Queridos, viver longe do Criador, olha que maravilha a natureza. Viver longe do Criador apenas frustra as nossas tentativas de ter paz interior, porque a nossa paz, ela deve estar em Jesus, porque em Jesus nós encontraremos uma paz que somente Ele pode nos dar. O apelo dessa manhã é: não se distancie do Senhor. Você quer ter descanso? Descansar no Senhor? O descanso vem de uma relação, de um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento de confiança no nosso Criador. Queridos, em Cristo há descanso, em Cristo há segurança, em Cristo há paz. Você deseja esse descanso? Lembre-se, quem foge da presença de Deus não encontra repouso. Que a paz do Senhor seja contigo, viu? Que a comunhão com o Espírito Santo, com o Espírito Santo esteja sendo alcançada por você. E que nós possamos ter primeiro Deus. Não fugirmos da sua presença, mas a cada dia, todos os dias, primeiro Deus em nossa vida. Amém? Tenha assim
paz. Eu dou a você a paz do Senhor, a paz que somente Jesus pode dar. Louvado seja o nosso Deus.